Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem 80 mil profissionais no Brasil trabalhando com estética. Mas essa é uma profissão regulamentada? Será que todas as pessoas que atuam na área têm carteira assinada? E é justamente sobre isso que vamos falar, a nova Lei da Estética. Uma nova regra para técnicos em estética, esteticista e cosmetólogo. Quem deve responder como responsável técnico por uma clínica de estética? E o que acontece com os profissionais que já atuam na área? É isso que vamos mostrar agora. O Repórter Justiça está no ar. Homens e mulheres preocupados em cuidar do corpo. Um país ranqueado como um dos maiores consumidores de cosméticos e tratamentos estéticos do planeta. Mercado em ascensão, que movimenta mais de 38 bilhões de reais por ano, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal. Clínicas cheias no inverno e no verão. E agora profissionais trabalhando com a segurança trazida pela regulamentação da profissão. Técnico, esteticista, cosmetólogo. Até onde vai cada profissional? Com a lei, as responsabilidades de cada profissional ficaram bem definidas. Foi atribuída, por exemplo, somente a esteticistas e cosmetólogos a responsabilidade técnica e direção de centros de estética. Uma outra importante atribuição foi a elaboração da ficha de anamnese, como está sendo feito aqui, uma operação realizada antes de qualquer tipo de atendimento. Normalmente, como na área de estética, a gente tem muitos aparelhos, né, que podem ser atuados tanto na parte corporal quanto facial, tem pessoas que não estão aptas a fazer determinados tipos de procedimento. E nessa avaliação que a gente faz antes de qualquer procedimento é quando a gente sabe as contraindicações que o paciente pode fazer. Então, você tem pacientes que têm contraindicação a radiofrequências, que às vezes teve histórico de câncer, que não pode fazer, doenças autoimunes, que às vezes teve uma lúpus, então tem tratamentos que também não podem fazer, né? Pacientes também com histórico de câncer não podem fazer drenagens. Tem determinados tratamentos que, por mais que aparentemente seja simples, é um pouco mais complexo. Jordana, a lei publicada em abril é sobre o esteticista ou cosmetólogo e diz que é necessário ter o curso superior e cabe ainda a esse profissional auditoria, consultoria e assessoria sobre cosméticos, elaboração de informes, programa de atendimento e até requerer do cliente uma prescrição médica ou fisioterápica para determinado tratamento estético. A legislação para o consumidor traz uma maior segurança para os usuários, né, de procedimentos estéticos e de garantir que aquele profissional então que ali está realizando um procedimento, ele tem o conhecimento mínimo, né, as técnicas para poder realmente fazer a boa aplicação daquele procedimento. Logo no parágrafo único do artigo 1º, diz que a profissão não deve ser confundida com a estética médica. Essa limitação foi defendida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, que participou das audiências promovidas para discutir a regulamentação da profissão de esteticista. Em todos esses estágios foi conversado e foi aconselhado que se tivesse em conta todas as diretrizes em relação ao que seriam os atos de atividade médica, o que seriam as competências médicas e do dermatologista, no sentido justamente de sensibilizar o Senado e todos os grupos presentes a esses eventos e todas as associações, além dos senadores, para que houvesse uma lei que fosse positiva para a população e que regulamentasse a profissão de esteticista e cosmetólogo de uma forma que a própria categoria pudesse ser protegida da mesma forma que a população. Do 1º ao 3º artigo é tratado exclusivamente sobre o técnico de estética. Para o Ministério da Educação, o MEC, e o próprio Conselho Nacional de Educação já estabelece, então, qual é a carga mínima para ser considerado um curso técnico ou de nível superior, né? O mínimo. Isso não quer dizer que na regulamentação ele possa estabelecer uma carga horária maior do que o mínimo, mas um mínimo, então, terá que ser preservado por parte da regulamentação, que não poderá regulamentar diferentemente do que as normas de regulação da educação aqui no Brasil. E também, só vale lembrar,
que os cursos também realizados fora do Estado brasileiro também poderão ser validados a critério dessa regulamentação também, que terá que estabelecer também quais serão os critérios para revalidação de eventuais cursos que foram realizados fora do Brasil. É bom prestar atenção neste parágrafo. Diz que pode ser técnico em estética quem comprovar que exerce a função há pelo menos 3 anos. Aqui a gente abre um parêntese. O advogado ouvido pelo Repórter Justiça diz que o próximo passo em relação à legislação é a publicação de uma regulamentação da lei. Esta regulamentação deve trazer, por exemplo, de que forma a comprovação de exercício da atividade deve ser feita. Ela precisa agora esmiuçar, detalhar como regulamentar essas situações, como fazer o ingresso, a comprovação desses profissionais que já estão atuando. Então a lei faz uma previsão de que pelo menos com 3 anos de atividade já em exercício, esses profissionais possam requerer então a validação, vamos dizer assim, deste reconhecimento profissional nessa área estética, para que eles possam continuar exercendo a sua profissão. Bem como também regulamentar esses cursos que serão disponibilizados não só em carga horária, mas também a regulamentação do que os cursos técnicos e o mesmo curso de nível superior terão que promover para esse especialista em estética, de modo que ele realmente, essa formação possa trazer incremento, possa trazer ganhos para o profissional no exercício da sua atividade. Existe um perfil e um limite de segurança em relação a esse tipo de atividade para que os esteticistas e os cosmetólogos possam ter uma atividade segura, da mesma forma que a população em geral possa procurar esses profissionais com uma certeza de que vai ter um tipo de tratamento que não transcende as suas possibilidades. Já o artigo 5º da lei lista as competências do técnico. Pode exercer procedimentos estéticos faciais, corporais e capilares, usando produtos ou equipamentos com registro na Anvisa. Na realidade, a gente percebe que esses profissionais eles acabam aprendendo esse ofício de maneira mais informal, exercem uma profissão de maneira meio que ainda precária, e aí, no decorrer da sua carreira, vamos dizer assim, vão fazendo os cursos e aperfeiçoamentos. Então, hoje, se inverter um pouco a lógica, hoje a pessoa que quiser entrar no mercado, ela terá que se aperfeiçoar, se formar inicialmente e só depois exercer o ofício, ou seja, não poderemos mais ter, vamos dizer assim, os cobaias, para que possam ser submetidos a pessoas que não estariam efetivamente capacitados para exercer a profissão. No próximo bloco, você vai ver os perigos de procedimentos feitos por quem não tem capacitação e o impacto da nova legislação no trabalho de quem já atua no mercado. A Alessandra queria ficar com essas marcas. Conseguiu, mas a duras penas. A universitária ficou exposta ao sol por 2 horas e meia, em uma clínica de bronzeamento. Além das marcas, ficou com a pele muito queimada, a ponto de não poder encostar as mãos. Quando ela foi realmente tirar as fitas, eu já senti que realmente tinha ficado um tempo a mais, que realmente a pele ia ficar dolorida. E aí eu cheguei em casa, então eu evitava passar a mão, evitava fazer muitas coisas. Então o que eu fiz? Só hidratar, que é realmente para a pele não descascar, não ficar feia. Então foi só isso que eu fiz, foi chegar em casa e hidratar mesmo a pele, porque realmente já estava queimada, não tinha mais o que fazer. Apesar dos problemas, podemos dizer que a Alessandra teve sorte. Nádia Farias, esta outra universitária brasiliense, morreu depois de passar por um bronzeamento parecido. Teve desidratação aguda e uma parada cardíaca fulminante. Eu aprendi que a gente tem que pesquisar um pouco mais, ver realmente como que funciona, como é o procedimento, conhecer antes, porque às vezes não é só por indicação, porque às vezes a outra pessoa não sabe das consequências disso. Então você tem que ver realmente como que funciona,
ver outras pessoas que tenham feito, perguntado para ela como que é o procedimento, para depois você não se arrepender. Há casos irreversíveis, há casos, inclusive, que são casos, sejam deformantes ou até de risco de vida, que são extremamente importantes. São relatados casos de cegueira, são relatados casos de necrose, de infecções, e o que sempre nos preocupou bastante, além do fato em si do procedimento ter sido feito sem conhecimento, com todos esses agravos, era que o indivíduo que fazia esse procedimento, ele não tinha sequer o conhecimento para tratar esses pacientes. Então você tinha um paciente que chegava ao médico dermatologista, que fez um procedimento com alguém que não tinha esse tipo de conhecimento anatômico, esse conhecimento de como realizar esses procedimentos com segurança. Esse paciente tinha as complicações e ele não sabia as complicações, como tratá-las. Então ele vinha procurar o dermatologista e muitas vezes nós tínhamos pacientes que não sabíamos exatamente o que tinha sido feito, de que forma tinha sido feito aquele procedimento que gerou aquele dano, o que torna ainda mais complicada a possibilidade de recuperação daquele paciente. Passar por qualquer procedimento estético requer cuidado e pesquisa. É o que diz o dono desta clínica de estética. Ele é biomédico, esteticista e cosmetólogo. Poderia acontecer de você chegar lá dentro de uma clínica e pedir essa certificação e a pessoa te enrolar e não ter essa certificação para te apresentar. Porque a nossa realidade antes era o quê? Era a prática, né? Não era o teórico. Hoje não. Hoje se cobra-se o teórico e o prático, né? Então, hoje você pode realmente cobrar as pessoas uma certificação. Esta clínica está habilitada a fazer qualquer tratamento estético, desde o mais simples ao mais complexo, como este, que usa produtos injetados para queimar gorduras localizadas. Pensa só você, chegar numa clínica e ter a certeza de que você vai ser atendido por um profissional, que você vai fazer uma avaliação honesta, né? Quando eu falo honesta, é o quê? Uma avaliação precisa do que você realmente vai estar necessitando naquele exato momento, onde você não vai arriscar o seu corpo a qualquer pessoa, a furar, ou cortar, ou passar um aparelho ao ponto de te queimar, né? Que é o que a gente vê muito isso no mercado. Então, assim, não é só a classe esteticista, não, a classe médica também. Sem especialização, Cristiano, não adianta você querer atuar numa área a qual você não se especializou. Ou seja, se especializem, né? Deixa eu aconselhar todos eles. Se especializem. E a segurança de vocês é essa. Ter um profissional gabaritado, altamente competente para realizar os procedimentos dentro dos centros estéticos. O Júlio Anderson faz academia, tem acompanhamento de uma nutricionista, mas continua descontente com o próprio corpo. Por isso buscou a ajuda da clínica, mas antes de chegar aqui, acessou informações pelas redes sociais. Valeu! Valeu porque ele coloca o antes e o depois, então a gente tem essa noção de como fica o resultado. A qualificação do profissional, né, e o ambiente também. A proximidade com o trabalho também contou bastante. O reconhecimento legal da profissão de esteticista deve mudar o mercado. O paciente está mais atento em quem tem habilitação para o atendimento. E até a relação entre patrão e empregados vai ser alterada. Antes mesmo de ser biomédico, eu era esteticista. Então, antes o meu relacionamento com a clínica era contrato, né? E não tinha o direito, às vezes, de cobrar da própria clínica. Como que eu iria realmente provar que eu era esteticista? Onde eu iria buscar os meus direitos? Não tinha direitos, né? Só tinha os meus deveres e aquele contrato trabalhista que ficava entre eu e o dono da empresa. Apenas. Agora de profissão, né? Isso, agora sim, tem profissão. Hoje não é mais só um título, né? Hoje realmente são profissionais da área da estética. Hoje ela pode cobrar mediante a justiça aquele direito trabalhista dela. Sem dúvida nenhuma ganha toda a população que sabe agora, na realidade, que ela tem a possibilidade de procurar um esteticista ou um cosmetólogo com a certeza de que esse indivíduo sabe que existe agora uma regulamentação que vai deixá-lo seguro dentro dos limites em que pode essa profissão agir, para que haja a certeza de que não haja a possibilidade de se transcender as suas competências, no sentido de que possa se fazer algo seguro para aquele paciente e que haja um limite entre o que o médico, o dermatologista faz e o que o cosmetólogo e o esteticista faz. Lembra que a gente falou no primeiro bloco sobre a divisão de tarefas do técnico em estética com nível médio e do esteticista
ou cosmetólogo com nível superior, as diferenças de atribuições dentro da empresa já estão sendo aplicadas na prática. O técnico, normalmente, é um curso de menos horas, né? Onde ele consegue exercer algumas funções, capilar, corporal, facial, desde que não seja tão avançado assim, certo? E não dá o direito dele de exercer a responsabilidade técnica do seu espaço. No próximo bloco, Jordana Saldanha mostra como é uma faculdade de estética e cosmetologia e quantas existem no país. Voltamos já já. Drenagem linfática, massagem, máscaras faciais, peelings superficiais, ultrassom. Quem decide pelo curso superior em estética e cosmetologia vê tudo isso durante a graduação, mas não fica por dentro apenas desses procedimentos. A grade curricular pode variar de acordo com a instituição, mas deve prever anatomia e fisiologia humana, biossegurança, psicologia, bioquímica, bioética, fisiopatologia, nutrição, farmacologia, além de tratamentos básicos para a profissão, como depilação, maquiagem e micropigmentação, estética facial e capilar. Percebeu como um profissional da área precisa se aprofundar para responder por uma clínica? A diferença é porque eles começam com disciplinas que são a base da formação de um profissional da área da saúde, né? Então, eles começam estudando anatomia, fisiologia, né? Vão entrar também no estudo das patologias, né? Fisiologia da dor, que geralmente cursos livres se oferecerem, vão oferecer de uma forma muito rápida, né? Então, nós trabalhamos dentro das nossas disciplinas uma formação integral, para que ele vá tendo disciplinas de formação contínua até ele poder chegar na área especializada. O foco final de tudo é a população. Nós queremos que a população seja assistida, mas que seja assistida de uma forma correta e segura, que você não vá procurar um procedimento cosmético e com esse procedimento cosmético você tenha um dano que possa ser de risco à sua vida, de risco à sua integridade física, estética e ao mesmo tempo de risco à sua vida. Isso jamais é o que nós queremos que não aconteça, e essa normatização ela veio no momento exato para possibilitar que isso não aconteça. No Brasil, existem 309 cursos de graduação na área da estética. Este aqui em Brasília existe há 2 anos e meio. A primeira turma forma agora em junho. São todas mulheres. E a notícia da regulamentação da profissão chegou em ótima hora para elas. Com essa nova lei, que nós tivemos a felicidade de participar também na elaboração, nós temos sim a sociedade protegida por uma normatização que estabelece bastante rigorosamente os limites de atuação da área de estética e cosmetologia. E da mesma forma, além dessa proteção social, nós temos também, nós não devemos nunca esquecer, a proteção da própria profissão de esteticista e de cosmetólogo, que sabe quais são as suas competências, quais são as suas possibilidades de atuação, no intuito de que não transceda o seu conhecimento e não tenha problemas, na verdade, para a sua atividade no dia a dia. Tainá está no 4º semestre, acabou de inaugurar a clínica própria. Vânia Rodrigues, cabeleireira e maquiadora há 12 anos. Joana Gláucia já atua como técnica em estética há 15 anos. E Patrícia Guilherme, todas ansiosas pelo título de esteticista. Eu senti a necessidade de procurar mais conhecimentos, porque as clientes hoje em dia estão cada vez mais antenadas, pesquisa, né? A internet está aí, tudo, elas querem ter mais conhecimento profundo. Então, por isso que eu senti a necessidade de fazer a faculdade na área de estética, que tem mais aprofundamento na área capilar. Na realidade, o esteta cosmetólogo, que é a nossa futura titularização,
ela te dá essa oportunidade de você vir a conhecer os aparelhos, os novos aparelhos que estão no mercado, e você também ter a responsabilidade futura de que você vai atuar na área com presteza, né, com qualidade. A gente vai dormir, acorda, tem um princípio ativo novo, tem uma técnica nova, tem sempre algo novo, sempre. A graduação em estética é um tecnólogo de curso superior. Dura em média 2 anos. São no mínimo 2.000 horas aula, muita prática. As aulas se revezam entre experimentar os métodos, fazer os procedimentos e entender o funcionamento dos equipamentos. Se a gente ultrapassa a temperatura de 40 graus, nós podemos provocar então a desnaturação dessas proteínas e acarretar até mesmo queimaduras leves e a flacidez da pele. Por isso tem que ser um profissional capacitado. Segundo os dados do Ministério da Educação, São Paulo tem o maior número de faculdades e universidades que oferecem a graduação. Logo em seguida vem Minas Gerais e Paraná, todas particulares. Somente Minas Gerais e Ceará têm curso superior em estética gratuito. Um estudante de nível superior é visto com bons olhos pelo mercado de trabalho. Esta clínica de estética em Brasília faz parcerias com instituições de ensino e dá treinamento em mais de 30 procedimentos em estética, dos mais simples aos mais complexos. Maria Ellen, por exemplo, cursa biomedicina. Foi estagiária em estética e, para isso, precisou fazer um estágio de 500 horas. O estágio ele é importante porque a gente sai, no caso da biomedicina, a gente sai habilitado a trabalhar com a estética. Eu precisaria de uma pós, mas com o estágio de 500 horas que me oferecem aqui, eu consigo uma habilitação. A faculdade, ela oferece a teórica, ela não oferece uma prática tão boa quanto num estágio. Ela tem alguns procedimentos, mas a prática é melhor no estágio, porque a gente pega clientes diferentes, procedimentos diferentes, situações diferentes, e na faculdade a gente estuda mais a teórica. Apesar que no estágio a gente também aprende a teórica, porque elas oferecem muito curso pra gente, então a gente aprende a teórica, porém o estágio é melhor em questão de prática. Maria Ellen concluiu o estágio e foi contratada como auxiliar em estética. Quando formar, será biomédica esteta. A contratação de Maria Ellen na carteira como auxiliar em estética antes da regulamentação da profissão foi possível porque o Ministério do Trabalho já reconhece algumas categorias na área da estética, mesmo antes da regulação da profissão, como, por exemplo, técnico em estética e tecnólogo em cosmetologia em estética. É importante lembrar também que outras profissões, como fisioterapeuta, médico, farmacêutico e biomédico, também podem responder por procedimentos em clínicas de estética, desde que tenham especialização na área, como é o caso do biomédico José Henrique. Ele é mais um que pode assinar, não é o único, certo? Ou seja, tem um fisioterapeuta, tem um biomédico, tem os dermatologistas, eles podem assinar também dentro da área da estética, tá? Então, assim, depende de conselhos. O esteticista, ele se tornou mais um responsável dentro da área da estética. Seja técnico em estética, esteticista ou cosmetólogo com curso superior ou outro profissional que atue na área, quem trabalha com beleza precisa sempre estar com foco na inovação. É um mercado em constante atualização. Ellen, proprietária da clínica na qual a Maria Ellen trabalha, dá o recado. A nossa área ela tem mudança todo dia. Todo ano tem um lançamento de um equipamento, todo ano tem uma tecnologia nova em cosmético, que surgiu uma pesquisa lá da indústria farmacêutica e aquele cosmético vai fazer bem para a pele. Então, o profissional que ele se limitar à formação somente na graduação, ele vai acabar ficando para trás. E assim a gente encerra o Repórter Justiça. Para rever este e outros programas, acesse tvjustiça.jus.br. Você também pode mandar um e-mail para a gente. O nosso e-mail é reporterjustiça@stf.jus.br. Acesse a nossa página oficial também no YouTube, TV Justiça Oficial. Um abraço!